Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo de número 8, que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos dizer todos juntos? Mais outra vez. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra. Em nome de Jesus, me ensina. Pode sentar. Esse fruto digno de arrependimento, primeiro nós falamos domingo passado que ele tem que produzir um profundo pesar. Um profundo pesar. Lá no texto de Tiago, capítulo 4, veja por favor comigo. Tiago, capítulo de número 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então vamos ver de novo. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o quê? O coração. Entristecei-vos e arrependei-vos, e chorai. Abandonai o riso fácil, e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Amém? Trocar a euforia pelo pesar. Versículo 10 ainda diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então, primeira coisa é que quando eu produzo o fruto digno de arrependimento, eu tenho que sentir, eu tenho que passar por esse processo de me achegar a Deus para ser acolhido. As pessoas estão muito alheias ao fato de que se achegar a Deus não é fácil. Depende do meu intento real, verdadeiro. Então, ele começa dizendo, Tiago, irmão de Jesus, começa dizendo: achegai-vos a Deus. É condição primordial. E Ele acolherá todos vós, todo aquele que se achegar. Ele continua dizendo: vinde a mim. Só que ele diz: limpai as vossas mãos. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida entre Deus e o mundo, você que está dividido entre servir a Deus ou a si mesmo, ele diz assim: vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, ele não diz alegrai-vos, ele diz entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, um processo de refino. É um processo de refino. O Senhor tem que trabalhar na nossa vida quando nós nos achegamos a Ele. Segundo ponto, é uma confissão sincera do pecado. Se eu não confessar sinceramente o meu pecado, não vai dar para eu receber ou eu produzir os frutos. Tenho que estar antenado à necessidade de produção, de uma sincera confissão. Terceira coisa, eu deixar o caminho do pecado. Lá em Isaías, capítulo 55, veja aí comigo. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, diz assim. Isaías 55. Procurai, versículo 6. Procurai o Senhor, e lá no texto diz Yahvé, enquanto é possível encontrá-lo. Você tem que procurar, você tem que se achegar enquanto é possível. Tá certo? O tempo está acabando, sim ou não? Quem lembra que eu falei do relógio, da ciência, faltam poucos segundos. Então o tempo está acabando. Ele está dizendo: achegai-vos ao Senhor. E aqui nesse texto diz: procurai o Senhor, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está o quê? Próximo.
Ele está próximo? Quem crê? Invoque o Senhor. Abandone o ímpio o seu caminho. Abandone, quebre todo o laço com o mundo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Então você tem que retornar. E no verso 8 ele diz: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor, Yahvé. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém até aí? Então, deixar o caminho pecaminoso tem tudo a ver com essa fomentação ideológica. Nós estamos sendo atacados nas redes sociais, em tudo, para onde você vai, há uma força ideológica muito grande, principalmente no tocante à ideologia de gênero, sim ou não? Então você vai ver que tudo tem que ter o politicamente correto, tudo. E o politicamente correto que eles dizem é você aceitar tudo que está errado, tudo aquilo que a Bíblia condena, que moralmente a Bíblia condena. Você vai ver aí a Natura, né, colocando uma mulher como homem do ano, e eu não sei se foi a mesma empresa ou se foi outra, colocou um homem como a mulher do ano. Isso é uma inversão de valores, mas isso faz parte desses últimos momentos antes do arrebatamento. Por isso que a Bíblia fala veementemente que para aqueles que vão ser arrebatados, é necessário que você vença no campo da ideologia, no campo da mente. Ele fala assim, porque o meu pensamento é mais alto que o vosso. Então você não pode ficar antenado com o pensamento do mundo. O mundo jaz no maligno. Você vai ter que acessar o trono da graça com um pensamento mais alto, um pensamento sublime, um pensamento santo. E isso quer dizer que você vai enfrentar ideologias. Isso quer dizer que você vai se confrontar com pessoas. Isso quer dizer que pessoas não vão gostar de você por isso, que pessoas vão te criticar, que pessoas vão te perseguir, porque ideologicamente falando, o seu pensamento não é mais o de antes, a sua vida não é mais como antes. Você agora abandonou todo o mau caminho, você deixou o mau caminho para seguir o Senhor. Amém ou não amém? Outro ponto importante: uma vez que eu tenho um profundo pesar com relação ao pecado, que eu confesso com sinceridade, que eu deixo o caminho do pecado, que eu rompo com todo o pecado na minha vida, e eu tenho que romper. Abra aí em 1 Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos converterdes dos ídolos a Deus, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro. Amém? Então, esse rompimento com tudo aquilo que não pertencia ao Senhor foi necessário. E os tessalônicos foram elogiados por Paulo nisso, porque o testemunho dos tessalônicos era tão forte em relação a esse... Só um pouquinho mais baixo. Em relação a isso, que os tessalônicos, eles deram o exemplo de vida. Eles não só falaram, eles deram o exemplo de vida. E Paulo disse: eu não tenho mais que acrescentar coisa nenhuma, porque o exemplo que vocês estão dando já prega tudo. Amém? Já fala tudo. Porque vocês estão vivendo aquilo que eu ensinei. E as pessoas estão vendo em vocês o que é certo. Vocês estão praticando o que é certo. As pessoas estão olhando para vocês e estão vendo Cristo. Que coisa boa o pastor deles dizer: não preciso acrescentar mais nada. Vocês estão vivendo tudo o que é correto. Diga amém. Isso é importante, irmão, para quem vai ser arrebatado. Vamos lá. Outro ponto. O outro ponto é o resultado.
Quando nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, claro que esses frutos trazem resultados. E se você ler aí em 2 Coríntios capítulo 7, leia comigo, 2 Coríntios capítulo 7, no versículo de número 10 e 11, diz assim: a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento. Ou seja, há uma diferença entre o arrependimento verdadeiro e apenas o remorso. Quem tem remorso continua no pecado. Quem tem arrependimento larga o mundo. Amém? Vamos lá. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós: que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provaste estar inocentes nessa questão. Então vamos ver de novo isso aqui? Olha o que é que produz o genuíno arrependimento. Este constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós, diga comigo, dedicação. Agora, ele diz, depois de dedicação, igualmente a defesa própria, que quer dizer defesa da fé. Amém? Diga, defesa da fé. Outra, ele diz assim, indignação. A pessoa fica indignada com as coisas erradas. Ela não aceita. Quarta coisa, ele diz temor. Outra coisa, saudade. Outra coisa, preocupação. E mais uma coisa, anseio pela justiça. Amém? Então, são coisas que somente o verdadeiro arrependimento produz. Bispo, por que o senhor está introduzindo com esse assunto? Simples. Porque, irmãos, em Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito. Bondade, misericórdia, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. E é importante que você saiba que quem se arrepende no batismo das águas tem que ter os frutos do arrependimento. Eu não posso dizer que o meu arrependimento foi verdadeiro, que eu me arrependi de verdade, quando eu não me transformei naquilo que é a proposta do Evangelho. Então, muita gente vai às águas, se banha nas águas, se batiza dizendo, estou arrependido, mas você vai procurar o fruto e não vai achar. Você vai procurar o fruto e você vai se escandalizar com os frutos que você não vê. Então, é importante que você saiba que para cumprir o primeiro batismo, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Quando ele diz batizado, é algo sério. Ele não está falando só um banho d'água, não. Era muito fácil se a salvação dependesse só que eu entrasse nas águas, irmão. É muito fácil, sim ou não? Jesus faz aquele sacrifício todo na cruz e eu basta levantar a mão na igreja e correr para as águas? Está resolvido o problema? Quem quer ser salvo? Quem crê que Jesus está voltando e quer ser arrebatado? Então quem crê e for genuinamente batizado nas águas. E essa visão de ser genuinamente batizado quer dizer um profundo arrependimento. Um arrependimento que me traz o pesar, um arrependimento que me faz confessar sinceramente, um arrependimento que me deixa fora do caminho do pecado, que me faz romper com o mundo, e ele me traz resultados. Que resultados são esses? Os frutos do Espírito. Então vamos aí em Gálatas, capítulo de número 5. Mas o fruto do Espírito começa qual? Amor. Se para ser salvo eu preciso ter um genuíno arrependimento, e um genuíno arrependimento não é remorso, é um genuíno arrependimento, me traz os frutos, não traz os frutos? E o primeiro fruto é o amor. Para aí no amor. Vamos segurar o amor agora. Irmão, se eu quero segurar aqui no amor, vamos aí para 1 Coríntios 13.
1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Aí eu pergunto, primeiro fruto de um genuíno arrependido é o amor. Você entende o que é o amor de Deus? Você entende o que é ter o fruto do amor de Deus? Você está cumprindo isso aqui? Olha o que ele fala: paciência, benignidade, não arder em ciúme, não se ufanar, não se ensoberbecer, não se portar com inconveniências, não procurar os seus próprios interesses, não se exasperar, não se ressentir do mal, não ter mágoa no coração, não se alegrar com a injustiça, não se regozijar com a verdade, tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Você consegue fazer isso? Primeiro fruto. Bispo, eu não tenho esse amor. Irmão, só um genuíno arrependimento produz esse fruto. Amém? Então, enquanto eu estiver na igreja, apenas e tão somente com remorso, com medo, e medo não é temor. Tem gente que tem medo de ir para o inferno. Eu tenho. Você tem, não? Eu tenho. Vou dizer que eu não tenho? Quem é que não tem medo de ir para o inferno? Eu tenho. Mas o que me leva à casa de Deus não é medo, é temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, eu não vou abandonar a casa de Deus, o evangelho, a obra do Senhor, o meu chamado e tudo que Deus tem para mim, porque eu sei muito bem o caminho do ímpio e o que vai dar no final. Amém? Eu temo não viver isso aqui, ó. Eu temo não agradar o meu Deus. Então, o amor tem que ser compreendido. Uma vida espiritual saudável é aquela que você já começa entendendo que o resultado do seu arrependimento tem que dar num amor genuíno. Amém? Não é paixão, é amor. E quando você ama de verdade, você sacrifica tudo. Você não abandona. Você tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Amém? Entenderam isso? Primeiro fruto. Vamos lá. Em Gálatas ainda diz: amor, alegria. Você tem alegria de estar na presença de Deus? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, tudo isso é resultado de um genuíno arrependido. Quando você se arrepende de verdade, você começa a receber o fruto do arrependimento. Não adianta você dizer: olha, eu sou arrependido, sou, mas eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu sou arrependido, mas eu não consigo ser alegre, eu vivo baixo astral, eu vivo me maldizendo, para mim nada está bom. Eu estou arrependido, mas eu não tenho paz, eu não sinto paz. Eu estou arrependido, mas eu não consigo ter longanimidade em relação às coisas dessa vida. Não consigo. Eu não consigo ser benigno em relação às pessoas. Não consigo. Eu não consigo ter bondade no meu coração para ajudar a quem precisa. Não consigo. Eu não consigo ser fiel. E o diabo sabe que esse voto de fidelidade é muito importante, né? O casal chega na frente do pastor, diante de Deus, e diz: eu vou ser fiel até onde? Até a morte. Aí o que é que o diabo escutou e diz assim: ah, é? Esse fruto eu vou te roubar. Vou colocar as mulheres e os homens mais bonitos, mais cheirosos, para você descumprir esse voto. O voto da fidelidade. Entendeu? Então,
essa coisa da fidelidade é muito importante, é um fruto de um arrependido. A pessoa que não está arrependida, ela não se apercebe da importância desses frutos. Tem gente que diz, eu sou salvo porque eu sou bom. Não, você é bom porque você é salvo. É diferente. Porque ser salvo quer dizer ser arrependido, e ser arrependido quer dizer ter o fruto da bondade. Então, é uma inversão de valores que Satanás faz. Isso foi denunciado por Pedro, que Paulo, quando escrevia as suas cartas, as pessoas torciam. Daí, Paulo um dia escreve e diz assim, olha, aos Éfesos, capítulo 2, pela graça de Deus vós sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou, em outras palavras, vocês são bons porque são salvos. Vocês não são salvos porque praticam obras. Amém? Porque são bons. Então, essa coisa que muitas vezes o kardecismo ensina, né? Muitas religiões ensinam que você tem que transcender ao sobrenatural através das boas obras, não funciona. Se você disser, não, eu vou sair com os ungidos da madrugada e vou ajudar o pobre de rua, vou dar de comer aquele pessoal, vou dar roupa, vou tirar do meu próprio corpo para ajudar. Vou te explicar isso aqui. A Bíblia diz, em 1 Coríntios ainda, no capítulo 13, versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vocês estão entendendo? Então, não é a questão do que você não vai ser bom para ser salvo, você tem que ser salvo e como consequência desse arrependimento genuíno, você é uma pessoa boa. Você pratica a bondade. Vamos nós. Bondade, fidelidade, mansidão, que coisa linda, mansidão, né? Mansidão é algo até uma utopia para muita gente, porque muita gente não entende, não consegue abrandar o espírito. Eu, quando era menino, jovem, garoto, eu era muito, entendeu? E quando você vai ficando mais velho, você vai ficando menos, né? Vai se acalmando mais. Não sei se é a idade. Eu não entendi ainda não. Mas você vai ficando menos do que você era. Por quê? Porque é a idade, meu irmão. Qualquer coisa é um infarto, é um AVC, então você vai se controlando, nem que não queira. Entendeu? Então, veja só. Você começa a perceber que a mansidão tem que fazer parte. Quer viver mais um pouquinho? Calma, menino. Quer ver mais um pouquinho? Sossega, leão. Mais um pouquinho? Tem paciência. Você começa. Domínio próprio, te acalma. Assentar, respira. Não adianta brigar, lutar, você vai morrer. Então tem domínio próprio. Esse bate-bola dava quando você era menina. Aliás, me chamaram para jogar bola, eu não fui, irmão. Porque o pessoal diz, mas bispo, vamos lá. Meu filho, eu sei que é um infarto certo. Eu não vou, porque eu não sou doido. Eu fico dentro do carro olhando o povo jogar. Entendeu? Por que eu estou dizendo? Porque eu sei da minha situação. Eu sei que eu não estou mais nessa vibe aí, né? Como a turma fala. Não dá mais. As pernas não vão. Se as pernas não vão, é o primeiro sinal que o coração não quer ir. A mente ainda é aquele de garoto. Rapaz, vou fazer um gol. A mente, só a mente, porque o resto não vai de jeito nenhum. Então não adianta. É forçar uma barra que não vai. Aqui está escrito domínio próprio. Até para essas coisas a gente tem que se dominar. Tem que se dominar. Entendeu? Eu vejo muita gente velha querendo ser nova. Eu acho legal. Mas você nunca vai ser novo de novo. Não adianta. Não adianta. O cabelo que caiu não volta. O que ficou branco, você pode pintar que vai ficar branco de novo. A ruga, você pode esticar, vai ficar com a cara do Coringa, mas todo mundo sabe que você esticou. Não adianta. O peito que caiu jamais será o mesmo. O bucho quebrado vai continuar quebrado. Não é não, pessoal? Não adianta, vou fazer ginástica, vou não sei o que, vou ficar tanquinho, vai nessa. Isso dá certo no filme do Rambo, aqui não dá não, irmão. Não adianta. Então,
Não é desmotivando você não, mas isso aí vai levar tanto tempo que o arrebatamento vem e você está mais dedicado a essas coisas do que a Deus. Então é melhor você lutar pelo corpo de glória, que não vai ter mais esse problema. Zero bala, você vai receber nas nuvens, um corpo lindo, entendeu? Então são coisas que a gente já tem como fé, como convicção. Então, vamos lá. Não adianta a gente lutar por coisas que vão desvanecer, que vão acabar. Estão acabando, o tempo vai acabando. Quando ele fala em genuíno arrependimento, ele fala sobre o primeiro batismo, água. O segundo batismo é o batismo no Espírito. Batismo no Espírito é selo, diga selo. Uma carta só vai para o endereço se for selada. Você só vai para o céu se tiver o selo, que é o Espírito Santo. E aí, tem uma coisa importante que você tem que entender. Você, quando recebe o Espírito Santo, você é revestido de poder. Mas, bispo, como que eu sei que eu tenho o revestimento, a plenitude? É quando eu falo em línguas? O diabo fala. Quando que eu sei que eu estou pleno no Espírito? Porque isso é importante para você saber se o segundo batismo aconteceu. Se você entrou nas águas do Espírito, você tem que estar submerso a toda a quantidade que Deus outorgou para você. Ou seja, você vai descer as águas e vai ser mergulhado lá. As águas do Espírito estão lá em Isaías 11. Abra aí. Isaías 11. Isaías capítulo 11. Se você não tiver, você não tem o segundo batismo. Veja. E aí, quem lembra da passagem das 10 virgens? 5 tinham azeite, que é o Espírito Santo, né? E é interessante que essas virgens que tinham azeite, elas foram interrogadas capítulo 11, interrogadas pelas imprudentes que disseram assim: dai-nos do vosso azeite. E elas disseram: não, ide antes e comprai aos que o vendem. Irmão, comprar sabe o que é? Pagar preço. Receber a plenitude do Espírito, ser revestido pelo Espírito Santo, é um preço a pagar. Que preço é esse? É um preço que eu não posso passar para você. Eu não posso. Por mais que você queira que eu te empreste, não vai dar. Eu tenho muitas horas de oração. Como é que você vai pegar essas horas? Tem gente que quer andar na carona da gente. Bispo, ora por mim. Tá, eu oro. Mas eu oro, e quando eu oro, eu estou edificando a mim mesmo, não a você. O azeite na minha botija está aumentando, o seu não. Eu estou intercedendo por você, mas é o meu azeite que está multiplicando, não é o seu. Então, se você não gosta de oração, está ruim. Ah, bispo, é um preço muito alto a pagar. Eu não tenho tempo para essas coisas. Devia ter. Daniel tinha 3 orações ao dia e não abriu mão disso. Oração. Amém? Aí você diz: olha, me dá do teu azeite. Como é que eu posso te dar? 44 anos de evangelização. Desde menino que eu evangelizo. Saía com meu pai, com meus irmãos para evangelizar. 28 anos de ministério. Como é que eu vou te dar isso? Sei lá quantas 70, 80 vezes que eu li a Bíblia. Como é que eu vou te dar isso? Bispo, eu nunca li nem Mateus. Está ruim. Você tem preguiça de ler, preguiça de orar. Sim ou não? Você tem preguiça de jejuar. Como é que eu vou te dar as não sei quantas mil horas que eu jejuei esse tempo todo? E eu estou te falando isso porque a virgem prudente, ela tem esse azeite consigo. Ela tem essa caminhada, ela tem essa jornada com Deus. Ela pagou o preço. E como é caro, não é caro? Aí chega uma pessoa e diz assim: dá para mim? Não, custou caro, meu amigo. Você vai ter que ir atrás do seu, vai pagar o preço. Vai orar, vai jejuar, vai evangelizar, vai pregar o evangelho, vai fazer a obra de Deus. Você paga o seu preço para receber o seu azeite. E eu estava contando hoje de manhã uma coisa importante. Eu tinha a idade do Nicolas aqui, quando eu saía para evangelizar, e eu orava tanto pedindo para falar em língua, para ter os dons e tal, e um dia o Senhor disse: vai evangelizar. E eu fui. E comecei evangelizando, e não parava não. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De tanto que eu falava de Jesus para as pessoas, eu comecei a sentir um frisson. Sabe o frisson? Aquele negócio que ele arrupiou no corpo. E eu digo: caramba,
mas isso é gostoso. Aí eu comecei a ir na casa de um, na casa de outro, evangelizando e sentindo aquele arrepio no corpo. Eu digo, rapaz, mas Jesus está aqui. Jesus está nesse negócio aqui. Aí comecei a falar mais de Jesus e mais arrepio no corpo. E que coisa boa, rapaz. Quando eu percebi que eu estava ficando cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque cada vez que você agrada o Senhor, você recebe a plenitude dele. A chave é você pagar o preço disso. É você começar a caminhar com Deus nisso. Orar, jejuar, ler a palavra, evangelizar. São coisas que trazem unção para a nossa vida. É um preço que ninguém pode pagar por você. É só você que pode pagar esse preço. Quem concorda comigo? Tem coisas que você... Bispo, paga ali uma pizza para mim. Eu vou contigo lá, a gente come essa pizza junto. E eu pago. Mas vou te dizer uma coisa. Você não sabe o prazer que você teria de produzir esse fruto para si mesmo. Entendeu? Quer dizer, orar é tão bom, jejuar é tão bom, evangelizar é tão bom, mas você está perdendo o prazer. Você está sempre pedindo ao outro, paga para mim, vai lá. Basta eu ir para o culto, você evangeliza. Basta eu ofertar, você faz a sua parte. Não, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Cada um recebeu talento, sim ou não? Tem que multiplicar. Jesus está vindo e ele vai olhar para a figueira. E a figueira tem que ter o quê? Fruto. E se não tiver, será cortada e lançada no fogo. Então, você não pode dizer para mim, te dar os frutos que eu consegui com o tempo. É você que tem que produzir agora. A 30, a 60 e a 100. Amém? Então, vamos nós. Do trono de Jessé, Isaías 11, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, olha a plenitude do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, Adonai, diga Adonai. Adonai quer dizer proprietário, dono. O Senhor tem que te dar o espírito de dono. Você tem que entender que Ele é o seu dono. Você é propriedade exclusiva de quem? De Adonai. Se eu sou dele, tudo que eu tenho é de quem? Dele. Essa roupa é dele. Tudo é dele. Então, nós temos uma mania de dizer, isso aqui é meu. Não, isso não é seu, é de Adonai. Amém? Tudo é de Deus, é por Ele, é dele, por Ele e para Ele. Então, tudo é dele. Se você não entender isso, você não tem o Espírito de Adonai, o Espírito do Senhor. A gente tem uma mania de separar as coisas com Deus assim, Senhor, 10% é o dízimo, é teu. 90% é o quê? É meu. 100% é dele, porque ele é Adonai. Você devolve 10 porque ele mandou, é um mandamento. 90 ele vai deixar você administrar, sim ou não? Faça errado. Tem gente que diz, mas eu entrego o dízimo, não sei que miséria é essa. Sabe o que é? É que 100% é dele. Você devolve 10 e fica fazendo bobagem com 90. E você não pode pegar o que é de Adonai e fazer coisa errada. Tem que ter consciência que tudo é dele, por ele e para ele. Então você não pode fazer isso. Quem tem roupa em casa? Se chegar uma pessoa sem roupa, lá na frente da sua casa, uma pessoa pobre, e disser, me dá aquela roupa ali, aquela melhor. Você dá? Você diz, vou dar essa daqui que é mais velha, sou besta. Adonai, é dele, dê aquela roupa, amém? Dê aquela roupa. Eu contei um testemunho uma vez aqui, que eu estava na loja do Shopping da Bíblia, o dia todinho não vendi nada, quando foi no final do expediente, finalzinho, entrou uma pessoa, comprou um CD lá, R$24, botei no caixa, a pessoa saiu, aí eu digo, rapaz, caramba, meu irmão, e eu já ia pregar, a igreja do lado, lá na época, eu já ia pregar, fechei a porta, fui ajeitar a gravata, quando eu vou, alguém bate na porta. Era um mendigo.
pobre de rua. Aí bateu e disse, é que eu vou, aquela história da viagem, hein, Raul, viu? Que eu vou viajar. Eu digo, oh, Jesus, todo dia todo mundo viaja. É que eu vou viajar e eu estou precisando de R$ 24, é o que eu tinha. Olha só. Eu digo, rapaz, esse caboclo olhou no meu caixa. O que entrou ele pediu, exatamente a cifra, R$ 24. Eu olhei para ele, veio aquela coisa da carne e do espírito. Da carne dizendo assim, esse caba vai beber, vai tomar cachaça. E o espírito dizendo, mas pode ser Adonai. Pode ser o dono dessa loja, o dono da tua vida e o dono daqueles R$ 24 que está dizendo que quer. Tu vai fazer o quê? Veio o espírito do temor dentro de mim e disse, eu vou dar. Se for cachaça, é com ele Deus, mas eu vou dar. Fui lá no caixa, peguei os R$ 24 e foi assim, vem cá, faz de conta que tu é o cachaceiro lá. Eu estava... Ele não era. Aí eu fui dar os R$ 24 e ele segura. Até eu entender que era de Adonai para soltar. Irmãos, dei. E disse, Jesus, tá bom, não vendi nada. O que eu vendi, se foi o Senhor que pediu, amém. Se foi o cão que levou, misericórdia. Fui até o caixa, pagar as luzes, ajeitar a gravata. Alguém bate na porta. Era uma mulher. Moço, dá para abrir bem rapidinho, é coisa rápida. Eu nem entendi a mulher, parece que estava falando em chinês. Mas o que a senhora quer? Não, é coisa rápida. Entrou, pegou bem uns 40 CD, jogando em cima do balcão. Olha, porque eu tenho que estar presente num negócio que vai ter agora, um evento e tal. Você tem papel para presente? Eu tenho papel. Bote dentro dessa sacola que eu ajeito lá, não sei o quê. Passou o cartão. Irmão, foi 400 ou foi R$ 500 numa lapada só. E eu fiquei pensando, caramba, eu passei o dia sem vender, agora que eu dei os 24 entrou 500. Então foi um teste, foi uma prova. Se eu não tivesse dado o que é de Adonai, eu não tinha recebido a bênção de Adonai. Amém? Então o Espírito do Senhor, o Espírito de Adonai, eu tenho que entender o que realmente é de Deus. E tudo vem do Senhor, tudo vem dele. Tiago capítulo 1, tudo desce do trono da graça, tudo vem do Pai das luzes, tudo é dele. Espírito de Adonai. Quando você tem, você deixa de negar a oração, o evangelismo, a consagração, a obra. Você começa a entender, bom, eu sou dele, eu sou propriedade dele, o meu carro está aí para ajudar na obra. Tudo é dele. Se precisar, tem que usar. Amém ou não amém? É assim que funciona o Espírito de Adonai. Aí vem o outro Espírito, qual é? O Espírito de sabedoria. Primeira coisa que Salomão pediu, me dá sabedoria, Senhor. E ele pediu, me dá sabedoria para que eu possa gerir, andar no meio do povo, entrar e sair no meio deles. Irmão, o temor é o princípio da sabedoria. Eu não posso dizer que sirva a Deus e não ser sábio. Aliás, diz as profecias que os sábios entenderiam o sinal dos tempos. Então é necessário o espírito de sabedoria. Terceiro espírito, eu tenho que correr, de entendimento. Puxa, caramba, esse daí dói em mim. Quem já tentou explicar uma coisa para uma pessoa umas 15 vezes e não conseguiu, porque ela não quer entender? Você desiste, você fica com sede de tanto falar. Você fica com raiva. Você tem que pedir perdão a Deus de novo. Porque a pessoa não entende você. Então, quando você recebe o segundo batismo, ninguém precisa estar explicando. Não. Você já tem o Espírito do entendimento. Amém? O batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito traz entendimento. Ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Você entende por que é crente, entende por que não pode dançar forró, que não pode usar roupa decotada, roupa curta. Você entende o que é decência e ordem. Decência e ordem. Amém? Você entende. Não precisa ninguém estar explicando por que homossexualidade é pecado.
Ninguém precisa estar dizendo, olha, fulano, você quer namorar com a fulana? Fica só em oração, não pode ter sexo, não pode fornicar. Porque quando você tem entendimento, você já sabe. Tem coisas, irmãos, que as pessoas, elas não entendem porque não querem receber o Espírito do entendimento. Porque, na verdade, o Espírito Santo quer te dar a entender essas coisas. Espírito do entendimento, Espírito do conselho. Ser conselheiro. O Espírito Santo é o nosso maior conselheiro. Você não precisa, sabe, basta você consultar o doutor Espírito Santo, você vai entender conselhos fantásticos. Muitos conselhos bons. Outro espírito de fortaleza. Quem tem o batismo do Espírito Santo não se declara fraco. Pelo contrário, a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Porque você tem o espírito de fortaleza. Pode vir o que vier, você vence. Você é fortalecido pelo Espírito Santo. Não é porque você é melhor do que eu, ou do que ele, ou do que ela. Não. É porque você tem o espírito da fortaleza. Amém? O que que Sansão tinha para vencer os filisteus? O Espírito Santo. Que dava a ele fortaleza. Só que para nós é uma fortaleza espiritual, emocional. Mas ele tinha, além da emocional e da espiritual, ele tinha também a fortaleza física. Esse cara tinha uma força tremenda, dada pelo Espírito Santo. Então, se eu olhar para Sansão, e se eu for fazer, digamos assim, pegar a força física e entender que aquela brutalidade daquela grande força que derrubou 2 colunas e matou todos os filisteus, que matou 1000 filisteus com a queixada de jumento, eu poderia entender que essa fortaleza do Espírito Santo me faz vencer o inferno, me faz vencer todo o pecado, me faz vencer toda a maldade, me faz ficar de pé mesmo quando tem 1000 caindo ao meu lado e 10.000 à minha esquerda. Quando eu sou fortalecido no Espírito Santo, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não sou atingido. É a fortaleza do Espírito Santo. O tempo passa, mas você não envelhece. O tempo passa, mas você não fica fraco. A minha perna física pode desvanecer, mas as minhas pernas espirituais são fortes. É isso que funciona no mundo de Deus, quando eu sou fortalecido pelo Espírito Santo. O Espírito do conhecimento. Isaías capítulo de número 1, diz assim, ó, abra aí comigo. Isaías 1. Versículo 2: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra será o quê? Assolada, e as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. O que é isso? Esse povo de Israel não buscou o espírito do conhecimento, não quis conhecer o Senhor. E a Bíblia fala que Jesus veio há 2000 anos atrás. Olha aqui o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus deu maná do céu, o povo que recebeu o Messias e não entendeu e não conheceu o Messias. Jesus veio, morreu na cruz,
estava escrito em Salmo 22, estava escrito pelo profeta Joel, estava escrito por Obadias, por Amós, por Ezequiel, estava mostrado em todas as profecias do Antigo Testamento que ele viria, e como se não bastasse, o próprio João Batista declarando: aquele que vem após mim. Jesus veio após João Batista. Foi o profeta que veio após João Batista. E mesmo assim, eles não o conheceram. O que é que vai acontecer com Israel? Porque não tem conhecimento. Vai ficar. O arrebatamento vem, mas Israel vai ficar. E o que está escrito aqui sobre a vossa terra está assolada e as vossas cidades consumidas, será. Isso é uma profecia que vai se cumprir, porque o anticristo vai dominar Israel e vai reinar no templo, no terceiro templo que vai ser construído lá. E tudo porque Israel não conheceu o Senhor. Tudo porque Israel não reconheceu Jesus Cristo, o Messias, o prometido. Israel não quis receber Jesus. João, capítulo de número 1 diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Os meus não me receberam. Então, eles negaram o conhecimento de Jesus. Até hoje, se você perguntar a um judeu quem é Jesus, ele diz: um profeta. Eles não vão dizer que é o Messias. Por isso que eu tenho assim uma rusga com igreja que pastor fica se vestindo de judeu. Já viram? Pastor com quipazinho, com aqueles negócios. Eu tenho um quipá lá em cima, não uso. Não precisa, eu não sou judeu. Eu tenho uma rusga com esse judaísmo dentro da igreja? Tenho. Porque o judeu não vai subir. Não vai ser arrebatado. Arrebatamento não é para Israel. A profecia de Daniel não foi para a igreja, foi para Israel. As 70 semanas, as 7 semanas, ou seja, a 70ª semana, perdão. A 70ª semana é para Israel. O período em que o anticristo vai reinar no mundo é para Israel. A tribulação é para Israel. Mas vai ficar todo aquele que não permaneceu firme na sã doutrina. A igreja não tem promessa nenhuma de ficar nesse tempo. Sou bem claro. Todas as palavras do Antigo Testamento foram para Israel. Não havia igreja no Antigo Testamento. A igreja surge quando Jesus diz: está consumado. Amém? Aí surge a igreja. Ela está no mundo há 2000 anos. Qual é a função da igreja? Uma vez que não tem mais o templo, não tem mais candelabro. Quem lembra daquele candelabro de 7 pontas que fica aceso? Que simboliza os 7 espíritos? Pronto. Hoje, nós somos a igreja que tem que ter os 7 espíritos de Deus. Amém? Nós temos que estar acesos, lâmpada para o mundo. Nós temos que ser luz para o mundo. O mundo tem que ver a luz de Deus em nós, acesos. O que a virgem tinha que ter lá no Mateus 25? Lâmpada e o quê? Azeite. Para que a lâmpada ficasse acesa, tinha que ter a presença do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus é necessário para que eu esteja aceso. A minha fé tem que estar acesa. Eu tenho que ter o Espírito do conhecimento. E por último, o Espírito do temor. Temor, princípio de sabedoria. Eu tenho que temer. Tudo que está acontecendo me mostra a vinda de Jesus, ou melhor, o arrebatamento da igreja. Me mostra isso. É algo que vai vir a qualquer momento. E eu preciso entender que eu sou igreja. Eu não sou Israel, eu sou igreja. E a igreja, ela tem que subir no arrebatamento. Ela tem que ser uma noiva prudente. Ela tem que estar ataviada, ela tem que estar adornada. Porque vocês e eu temos obrigação de estar prontos. Obrigação. O bispo me fala sobre obrigação de estar pronto. Jesus morreu na cruz, o evangelho se espalhou pelos apóstolos, a igreja nasce de lá, a igreja já tem 2000 anos de experiência, e segundo Joel capítulo 2, o derramamento do Espírito veio para a igreja.
Lá em Atos 2, a igreja recebe o Espírito Santo, não recebe? E de Atos 2 para cá, o derramamento, o avivamento tem sido constante. Olha só, a igreja passou pelo o batismo no Espírito em Atos 2, e se você estudar a história da igreja, você vai ver quanta tribulação, quanta provação a igreja passou. O período da Inquisição, que milhares foram mortos. Você vai ver quanto a igreja foi perseguida em 2000 anos. Sabe por quê? O terceiro batismo é o batismo do fogo, da prova. A igreja tem sido provada, e aqueles que estão firmes no Senhor têm sido aprovados. Estão passando por todas as provas, mas estão vencendo cada uma delas. E eu digo para você que vencer não quer dizer sorrir. Vencer quer dizer continuar firme. Amém? Continuar firme. Então, nesse espírito de temor, nós vemos a plenitude do Espírito Santo. Os 7 espíritos. Vamos dizer eles? Espírito de Adonai. De posse. Deus tem a nossa posse. Amém? Espírito de sabedoria. Espírito de entendimento. Espírito de conselho. Espírito de fortaleza. Espírito de conhecimento. E espírito de temor. 7 espíritos que, se eu tiver, eu sou pleno. Eu estou com a vasilha cheia do azeite. Agora, isso não quer dizer que eu não vou ter tribulação. Tem gente que diz assim, não, agora que eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou batizado nas águas, a minha vida vai ser um mar de rosa. Ao contrário. Depois que você foi batizado nas águas do arrependimento e você recebeu os frutos, e foi batizado no Espírito e tem a plenitude dos 7 espíritos, você agora vai passar pelo batismo do fogo. A tua vida vai ter tribulação, vai ter provação. Você vai ter gente que vai confrontar a tua fé. Tem gente que vai criar contenda na tua vida. E sabe o que você tem que fazer? Você vai ter que vencer as provas. A Bíblia diz, ser fiel até quando? Até a morte. E receberás a coroa da vida. Não importa. Não importa. Lembre-se de uma coisa. Deus não tenta a ninguém. Nem pode ser tentado. Pare com esse negócio quando você está passando por uma provação, dizer, é o diabo, é Satanás, está amarrado. Tá não. Quando você estiver passando pelas provas, entenda, é Deus. É o batismo do fogo. Agora, tentação não. Se você está sendo tentado, aí é você e o cão mesmo. É a sua carne e o diabo. Tentação não vem de Deus. Tentação não vem de Deus. E nenhuma tentação vem ao ponto de você não resisti-la. Ele te dá força para isso, o espírito de fortaleza. Quem tem o Espírito Santo, quem não tem, meu irmão, só vive no vai e vem. É ou não é? O efeito gangorra. Peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Parece um boneco. Você não tem o Espírito Santo, você não tem a plenitude. Você não foi batizado nas águas do arrependimento, não recebeu os frutos, não tem o batismo no Espírito Santo para ter a plenitude. Quando vier a tentação, você cai. O que me faz resistir é o Espírito Santo. Amém? O que me faz ser diferente é o fruto do arrependimento. E quando eu passo pela prova, eu entendo que vem do Senhor. Quando eu passo pela tentação, eu sei que vem do inferno. A tentação eu posso vencer pela fortaleza do Espírito em mim. Eu venço todas as tentações. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém? Irmãos, se você quer ser arrebatado, se encha dessa palavra. Se console e seja muito inteligente, porque o momento não é fácil. O momento é muito difícil. Fique de pé. Senhor meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, nós entendemos tudo mesmo, o que acontece no mundo, nos traz, pelo Espírito de sabedoria, o conceito do arrebatamento da igreja. Já era esperado por várias gerações, mas como diz
a tua palavra no Novo Testamento, o Senhor esperou para que alguns ainda se convertessem. O tempo chegou. Tudo está abreviado. O mundo inteiro se levanta num governo mundial. Tudo foi apressado. E agora nós estamos vivendo um período que não é para cada um de nós mais ficarmos em dois pensamentos. Nós temos que meditar agora, Senhor, com muita inteligência. Se há uma estratégia, essa é ela. Não é momento de guardar nenhuma mágoa no coração, nenhuma raiva, nenhum rancor. Não é momento de dar lugar à carne, de praticar as obras da carne. Não é momento de rejeição espiritual à igreja ou ao culto. Mas agora é momento que cada um cujo azeite não está na botija, pague o preço. Pague o preço. Você que está de olhos fechados, mas com o coração aberto. Se você não tem azeite, se o azeite na sua botija é tão pouco que a lâmpada tem se apagado, e você talvez diga: bispo, olha, eu me sinto tão longe de Deus, tão frio. Se nós formos fazer um anelo comparativo do que acabamos de ler, dos 3 batismos, há muitos, pelo menos a metade do povo já ficaria só por falta do amor. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Então, eu quero que você atente para os últimos momentos, para o período que você está vivendo agora. Se você ainda não é batizado nas águas, eu posso e quero batizar você nas águas, mas você tem que estar verdadeiramente arrependido, e você tem que buscar os frutos do arrependimento. Você tem que viver diferente do que você já foi. Seu coração tem que ser mudado mesmo. Você tem que exigir uma postura diferente, uma posição diferente, um pensamento diferente. Você tem que parar de ouvir as pessoas que criticam a igreja, que criticam a Bíblia, que criticam aos pastores. Você tem que ter agora o espírito de Adonai e perceber que os frutos só são gerados na vida de um verdadeiro arrependido. E você tem que perceber que o batismo do Espírito Santo te dá plenitude para que você tenha em sua composição espiritual os 7 Espíritos de Deus. Que você tenha o Espírito de Adonai, entenda que tudo é dele, por ele e para ele. E você não vai mais negar nada a Adonai. Você não vai negar o tempo, você não vai negar a sua oferta, o seu dízimo, a sua oração, o seu jejum, o seu evangelismo. Sabe por quê? Porque você vai dedicar-se a Adonai. Você vai parar de perder tempo com coisas, com pessoas, e vai se dedicar a Deus. A Bíblia diz que quanto mais a gente vê que o tempo se abrevia, devemos remir o nosso tempo, consagrar o nosso tempo a Deus. Então a primeira coisa que eu quero perguntar a você: você tem dado tempo para Deus, ou você ainda está perdendo tempo com as coisas ou com as pessoas do mundo? Você está andando com desviados, você está andando com pessoas que não tem nada a ver com a fé. Aí você diz: puxa, bispo, é porque eu estou muito ocupado no meu trabalho, é porque eu estou muito ocupado com a minha empresa. Querido, amada, nada você vai poder levar. Entenda, o soldado, o bom soldado, ele não vai ficar preso às coisas dessa vida. Aquele que milita com legitimidade não vai se embaraçar com coisas desse mundo. Você tem, sabe, toda vez que você pensa em se dedicar para Deus, aparece uma proposta de emprego, aparece um não sei o que, e você começa a ganhar dinheiro e você abandona a casa de Deus. Você desce do altar, você abandona a obra, o chamado. Então, o
que vale salientar agora é até que ponto você tem um compromisso com a tua própria alma. Porque Satanás não está jogando barato não, está jogando pesado para você ficar no dia do arrebatamento. Você vai estar tão dedicado às coisas do mundo, ao trabalho secular. Eu não estou fazendo apologia contra você trabalhar não. Eu estou dizendo a você que é necessário que você dê a Deus a primazia. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão buscando primeiramente as suas próprias coisas, e estão deixando o reino de Deus de lado. A igreja que vai ser arrebatada, ela não pensa assim, ela está buscando o Senhor. Estudar é bom, mas busque o Senhor. Digo para minha filha, ela gosta de estudar muito, vive nos livros estudando. Mas, filha, se o seu arrebatamento for hoje, não adiantou nada. Busca primeiro o reino de Deus. Não adianta nada, gente. Tem coisas que a gente tem que começar a negociar com o nosso próprio coração. Nosso coração tem nos enganado muito. Quem aqui tem projetos, sabe? Eu vou abrir uma empresa, eu vou não sei o que, eu vou arrebentar, né? Como dizem por aí.